bem, chegamos aqui no final do nosso módulo 3, nós estamos aqui na aula 6 e vamos encerrar esta aula falando de uma coisa que eu chamei de um milagre da multiplataforma. Até então a gente estava preparando aí os nossos ambientes, testando PA Server, conectando Windows, fizemos aí 2 aplicaçãozinhas Alô Mundo. Só que essa questão de multiplataforma, de poder compilar para o Android, para o Windows, para o OS X, para o iOS, isso é, sabe, um tablet como esse daqui, isso é apenas a pontinha de um grande iceberg. O FireMonkey, ele já tem uma série de facilidades que nos permitem, sem, por exemplo, escrever uma linha de código sequer, permitir que as nossas aplicações tenham comportamentos diferentes, dependendo da plataforma onde eles são compilados, onde eles estão sendo executados, ok? Então, ele vai muito além de pura e simplesmente ser uma framework com vários compiladores simplesmente para compilar. Não. Além disso, ele já tem, vamos dizer assim, uma inteligência embutida que permite com que ele se adeque perfeitamente a cada um desses sistemas operacionais, de forma que os usuários que já estão acostumados com esses sistemas operacionais, eles possam se sentir em casa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui no Android. Se você acessar, por exemplo, a câmera do Android, se você vier aqui na câmera fotográfica, cadê a câmera do Android? Aqui está a câmera do Android. Você vai observar, ó, eu não sei se estou com o Mobzen aqui, deixa eu acessar também logo o Mobzen. Você vai observar que a câmera, ela tem esse formatozinho, tá vendo? Olha, esse desenhozinho aqui. Então o usuário de Android bate o olho aqui e já fala, opa, estou falando de um botão que tira foto, ou que filma, ou que faz alguma coisa. Aqui no caso, tira foto, o que filma é o do lado. Então a pessoa já está acostumada a olhar para aquele símbolo ali e entender e fazer uma associação daquele símbolo com algo que ela já está acostumada. Outra coisa é, só um minutinho, já a diferença no iOS. Então você repare que quando eu acesso a câmera do iOS, deixa eu chamar a câmera do iOS aqui. Olha aqui em cima, o desenhozinho da câmera que faz aqui, tira fotografia e tal, já é um desenhozinho um pouquinho diferente, porque as pessoas que utilizam o iOS já estão acostumadas a olhar para aquele desenho e associar aquela imagem daquele íconezinho do botão a um botão que tira foto. Então, cada um dos sistemas operacionais, ele já tem uma característica ícones padrão. Por exemplo, quem usa o Windows sabe muito bem que isso aqui é o desenhozinho do Explorer, isso aqui do Internet Explorer, quem já está acostumado com o Mac, olha para cá e já sabe que isso aqui é da Apple Store, esse símbolozinho aqui é o símbolo das preferências do sistema. Então, o FireMonkey já permite que a gente, sem ter que escrever uma linha de código sequer, nós tenhamos também a possibilidade de fazer com que as nossas aplicações elas tenham o que a gente chama de look and feel padrão do sistema operacional. E para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui, vamos abrir uma nova aplicação, Multi-Device Application, e não tem maneira melhor de exemplificar isso do que a gente adicionar aqui nessa aplicação, que não tem função nenhuma, apenas meramente didática, um Tab Control, que é um controle que permite a gente criar algumas abinhas, e eu vou criar aqui umas 4 abinhas dessa daqui. Bem, não é o momento agora de falar sobre o Style Manager, ou o View Manager, ou Style View Manager, não lembro nem o nome agora, mas são esses controlezinhos aqui de cima. Em um determinado momento nós vamos falar exatamente como é que isso funciona e para que eles servem. Mas só para você ter uma noção, eu consigo aqui ainda em tempo de design observar como a aparência da minha aplicação ela vai se comportar ou ela vai ser renderizada nos muitos sistemas operacionais disponíveis dentro, suportados, na verdade, pelo FireMonkey. Então aqui eu estou no estilo Windows. Então se eu rodar essa aplicação no ambiente Windows, que é esse que está aqui, isso que eu estou vendo na tela é exatamente o que eu vou ter. Então quando eu rodo aqui a minha aplicação, vai compilar para o Windows. Então você observe que o que está aqui atrás é exatamente o que está aqui. Agora, como é que seria essa aplicação no OS X? Rodando aqui no OS X, eu posso vir aqui e colocar Style OS X, e ele aqui, em tempo de design, ele faz com que esse meu controle assuma o look and feel da plataforma para o qual ele está sendo compilado, ou ele será compilado. Veja bem, não confundam aqui, ó. Aqui eu continuo com o Target Platform Win32, ok? 32 bits, só que esse Style me permite, olha para onde foi, tá vendo? Foi aqui para baixo. Por quê? Porque por padrão, no iOS, tudo que tem abinha fica no rodapé. E no Android?
por padrão, tudo que tem aba no Android fica no topo. Então, esses controles, a maioria dos controles aqui disponíveis no FireMonkey, eles já são sensíveis ao contexto da plataforma. Eu não necessariamente preciso compilar na plataforma para ver como é que ele vai ficar. Eu utilizo o meu style aqui e vejo como é que seria isso aqui no Windows, look and feel do Windows, look and feel do iOS, look and feel look and feel do OS X, look and feel do iOS, look and feel do Android. Então, por isso que eu chamei de milagre do multiplataforma. Isso vai além disso, tá? Obviamente que a gente vai ver em detalhes todas essas configurações, mas isso aqui também perdão, só está ocorrendo porque, por exemplo, se eu vier aqui em deixa eu selecionar, Tab Control. Se eu vier aqui em Tab Position, olha a opção que está selecionada, Platform Default. A posição das minhas abinhas no meu Tab Control vai respeitar o que é padrão do sistema operacional. Por isso que quando eu modifico aqui o Style, ele assume o padrão do sistema operacional selecionado. Então, antes mesmo de compilar ou mandar a minha aplicação para qualquer um desses dispositivos, eu já consigo ver aqui como essas abinhas vão se comportar. Eu poderia mudar, eu poderia dizer o seguinte, não, eu não quero que ele respeite o que é default da plataforma, não. Eu quero vir aqui e colocar o Tab Position como sendo sempre no rodapé. Então, mesmo que eu mude aqui, ele sempre vai se manter no rodapé. Eu não recomendo que você mude isso, ou seja, deixa eu refazer a minha colocação. Eu recomendo que você sempre mantenha, sempre que possível, que você mantenha o padrão da plataforma. Por quê? Seria muito ruim um camarada que usa o Android, que já está acostumado em tudo quanto é aplicação no Android, ele olhar a abinha aqui em cima, ele ter que adivinhar e perder um tempo para poder verificar que a abinha que ele está procurando, na verdade, ela está no rodapé. Ok? Por quê? Porque você não está respeitando o padrão da plataforma, o default do sistema operacional ao qual você compilou a aplicação. Então, sempre que possível, faça isso. Quer ver um outro exemplo? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar uns botões aqui, ó. Nessa abinha aqui, vamos colocar um segundo botão. Na terceira abinha, um terceiro botão. E na quarta abinha, um quarto botão. Ok? Todos eles botões comuns. Porém, eu posso vir aqui em cada um desses botões e determinar que eles serão, que eles incorporarão, ok? O ícone padrão da plataforma, dependendo da ação que eu quero que eles tenham. Então vamos supor que esse primeiro botão fosse um botão de câmera. Basta vir aqui, ó, Style Lookup, e selecionar um dos muitos estilos que esse botão suporta. E o mais legal, olha só, botão da câmera. Ele já assume aqui, nesse caso, o ícone default para o botão de câmera no Android, ok? A mesma coisa, eu vou vir aqui e vou colocar nesse segundo botão um botão de lixeira. Cadê o Trash? Aqui, ó, Trash Button, ok? Eu estou aqui com Style Android, então é assim que ele vai aparecer no Android. Esse aqui eu vou colocar um botão estilo de compartilhamento, ok? Esse é o botão de compartilhamento no Android. E esse último aqui, vamos colocar um botão de tipo edição, esse aqui, ó, pronto. Então, veja bem, cada um desses botões aqui eu configurei para que ele assuma, ok? O padrão da plataforma para o qual eu vou compilar. Isso significa o quê? Quando eu estiver rodando no Windows, ele vai ter essa aparência que os usuários do Windows já estão acostumados, ok? Quando eu estiver compilando para o OS X, eles já terão essa outra aparênciazinha aqui que os usuários do OS X já estão acostumados. Então, você repare que eu não estou escrevendo linha de código alguma. E no iOS, a mesma coisa. A tab já foi lá para baixo e ele assume o desenho default que os usuários do iOS já estão acostumados. Então, quem sabe, quem conhece o iOS sabe que o botão de compartilhamento no iOS é assim. O cara olhou para cá, ele já sabe que ali tem vai aparecer algumas opções ali para ele poder fazer compartilhamento. E no Android? No Android o cara já conhece isso daqui. Então, esse style aqui me permite verificar a minha aplicação do ponto de vista do look and feel das plataformas que o FireMonkey suporta. No caso, OS X, iOS, Android e Windows, ok? Que é um pouquinho diferente da questão da view. A gente não vai entrar no mérito da view ainda, mas a gente em um momento vai falar da view. Agora, olha que interessante. Não escrevi linha de código nenhum, os componentes já se adaptam de acordo com a plataforma e a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. Olha só que legal. 32 bits, vamos rodar.
perfeito, a aplicação aqui no 32 bits rodando, com os ícones padrão do Windows. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o nosso PA Server para rodar. Prontinho, PA Server rodando com sucesso. Vamos vir aqui e vamos chamar então o OS X primeiro. Então vamos rodar essa aplicação lá no OS X. Prontinho, está aqui a aplicação sendo executada no OS X. Ok? E agora, vamos colocar ele no Simulator. Simulator. Eu falei Simulation, né? Simulator. Ok, tá ali meu Project 1. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui no... Olha que interessante, ó. Lá no iOS, ele já tem o íconezinho diferente do ícone aqui. Então, ó, no caso do OS X, abinhas na parte de cima, símbolozinho compatível com o OS X. No caso do iOS, abas na parte de baixo, símbolo compatível com o iOS. No caso do Windows, aba na parte de cima, símbolo compatível com o Windows. Só falta agora o último, mas não menos importante, Android. Então, vamos pegar aqui. Muito bem, está aqui, ó, a aplicação já executou. Então, olha que maravilha. Então, por isso que eu chamei essa aula de O Milagre da Multiplataforma, né? Então, você tem aqui o botão de tirar foto, né? O botão de fotografia no estilo Windows, aqui no estilo OS X, aqui no estilo iOS e aqui no estilo Android. As abinhas na parte de cima. Vamos deixar aqui essa abinha, essa terceira abinha aqui, porque ela é bem esse botãozinho aqui ele é, vamos dizer assim, mais intuitivo. As pessoas batem o olho e já identificam logo. Então, quem usa Android olha para cá e já sabe, opa, botão de compartilhar. Quem usa iOS olha para cá e fala, opa, botão de compartilhar. Não sei se as pessoas usam muito o Windows Phone, mas no Windows Phone, no Windows, enfim, ambiente Windows, é esse botãozinho. No ambiente OS X é esse botãozinho aqui. Isso vai além disso daqui, tá, pessoal? O FireMonkey tem a capacidade, depois a gente vai ver, na questão aqui do Style View, do Form View, na verdade, que eu consigo colocar um botão para que ele... Quer ver? Vamos fazer aqui rapidinho, tá? Aqui no iPhone, ó, iPhone 5.5, eu quero que esse botão aqui no iPhone 5.5, ele seja na quarta abinha o botãozinho de edição. Ou melhor, na terceira abinha, no iPhone 5.5, ele vai ser o botãozinho de compartilhamento, ok? Agora, no iPad, eu já quero aqui no iPad que ele seja, na verdade, o botão aqui, vamos pegar aqui, vai ser o botão de bookmarks, ok? Então, no iPad, eu quero que ele tenha uma aparência diferente. Olha que interessante, quando eu volto para o iPhone, botão de compartilhar. No iPad, botãozinho de bookmark. Isso também se reflete lá. Olha lá, aplicação compilada, eu vou até fazer melhor. Eu vou vir aqui, cadê? Vamos compilar novamente para o Simulator, ok? Vou até fazer o seguinte, para a gente saber que está rodando a versão nova, vamos colocar um label aqui. E vamos colocá-lo aqui, na abinha 3. Deixa eu ver se eu estou com a Tab Control. Item 3, prontinho. Agora sim. Vamos voltar aqui para minha master e vamos trabalhar nele aqui, colocando aqui, por exemplo, esta é a nova versão. Tá? Esta é a nova. Que aí você vai saber que, de fato, nós estamos trabalhando com a nova versão, não é a versão antiga. Então, olha que interessante. No iPhone,
iPad, iPhone, ele não fez. Pronto, agora sim, reverte o errado. Voltei e olha só, ele já está com o... Esta é a nova versão. Olha que interessante. Não é só a questão do sistema operacional. A questão do formato que você compilou a aplicação. Então aqui eu estou dizendo, olha, no formato iPhone 5.5, botãozinho de edição. No formato iPad, botãozinho de bookmark, ok? Perfeito. Então vamos agora iPhone, vamos executar. Então ele vai substituir aquela minha aplicação que está ali. Ok? Prontinho, tá lá. Já está com a nova versão. Ok? E qual é o desenhozinho no iPhone? Ó, desenhozinho do botãozinho de edição. Tá vendo? Lapisinho de edição. E se eu mandasse compilar ele para o iPad? Vamos executar então? Vamos executar para o iPad. Mesma aplicação, não mudei nada, ok? Detalhe, pessoal, não tem uma linha de código escrito. Isso tudo é o próprio FireMonkey identificando para onde ele está sendo compilado, qual é o formato que ele está sendo compilado e se adequando aí ao que a gente determinou aqui no design da nossa aplicação, ok? No layout da nossa aplicação. Prontinho, ó, já chamou o simulador do iPad. Vou mostrar aqui, né? Olha que interessante. Então, no iPhone, ele mostrou o botãozinho. Deixa eu diminuir aqui. Puxa. Então, no iPhone, nessa nossa abinha aqui, ó, na quarta abinha, ele mostrou o botãozinho do lápis. Aqui no iPad, como eu compilei para o iPad, ele mostrou o botãozinho do bookmark, ok? Então, novamente, por que eu chamei esta aula de o milagre do multiplataforma? Porque, deixa eu mostrar aqui os quatro, porque uma mesma aplicação, sem código-fonte, sem codificação nenhuma, ela conseguiu se adaptar ao look and feel padrão de cada uma das plataformas para o qual o FireMonkey suporta, né, ou para o qual o FireMonkey foi criado. O Windows, com o look and feel do Windows, OS X, com o look and feel do OS X, iOS, no caso aqui tablet e iPhone, a gente viu o iPhone também agora há pouco, então deixa eu puxar aqui para mudar as abinhas. Então, tá vendo? A abinha aqui embaixo. E Android, look and feel do Android. Entendeu por que eu chamei essa aula de um milagre da multiplataforma? Isso é apenas a pontinha, agora não, né? A pontinha do iceberg é a possibilidade de compilar. Isso aí vamos dizer que é mais 30% do iceberg chamado FireMonkey, ok? Rodrigo, é possível identificar através do código também qual é a plataforma que nós estamos rodando? Sim, existe uma classe chamada Platform Service que eu consigo perguntar a ela, e aí, o Service, Platform Service, o comando XPTO qualquer é suportado nesse ambiente que eu estou rodando? Sim ou não? E aí eu tenho a certeza que aquele comando vai funcionar somente nas plataformas que tenham suporte àquele comando. Por exemplo, né, eu posso enviar um comando de acionar a câmera. Eu posso verificar antes se a plataforma que eu estou rodando, que a aplicação está rodando, ela tem suporte àquela funcionalidade. Então o FireMonkey é cheio dessas maravilhas que facilitam muito a vida do desenvolvedor. A produtividade é tamanha, eu não preciso ter equipes específicas de Windows, de OS X, de iOS, de Android para desenvolver as minhas aplicações. Com um único código-fonte, uma única aplicação, eu tenho toda essa facilidade que vocês acabaram de ver aqui, beleza? Com isso, eu encerro assim o nosso módulo 3, em grande estilo, pelo menos na minha opinião, encerramos em grande estilo, e que vem o módulo 4 e muita atenção, a partir do módulo 4 a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, um pouquinho mais rápida e um pouquinho mais intensa, beleza? Eu espero todos vocês lá. Eu sou Rodrigo Mourão e te vejo no módulo 4.